Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio Vida de PJ Podcast. Meu nome é Márcio Spagnolo, sou CEO da Profissionais S.A., investidor nas áreas de tecnologia, eventos e educação corporativa. Hoje, mais um episódio do Prêmio de Inovação de Porto Alegre, um projeto que contempla não só quem inova, mas para quem tira do papel ideias e pensamentos que se ficassem só no papel não seriam de nada. E hoje eu quero começar aqui com esse pessoal se apresentando, porque eu poderia apresentar eles, mas com certeza eles se apresentam muito melhor do que eu. E eles vão trazer um pouquinho dos projetos e um pouquinho do que quem são essas pessoas por trás desses projetos. Claro que aqui eles estão representando um grande time, né? Uma baita equipe que ajudou a tirar esse projeto. E eu vou começar com o meu querido Sandro da Venture. Agora eu descobri que a gente é parceiro de negócio também, porque eu sou um investidor da Venture. Por favor, Sandro, te apresenta e fala um pouquinho por que a Venture está concorrendo a esse prêmio de inovação em Porto Alegre, que para mim é um marco bem importante para Porto Alegre, já que já entramos na rota das cidades mais inovadoras do Brasil, mas que precisa cada vez mais ser solidificado com pessoas como essa mesa está formando aqui. Que legal, Márcio. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, por esse bate-papo. Vai ser muito bacana aí trocar algumas ideias com os colegas da mesa aqui. E é interessante, né, quando nos chamaram assim, para conversar sobre o projeto Venture, a Venture é uma empresa, né, não é um projeto, mas realmente ela começou como um projeto. Há 10 anos atrás, dentro da empresa que eu tinha na época, era uma empresa de consultoria, chamava Vente, nós criamos um projeto que era entender o que era esse tal do mundo do Venture Capital. Se falava muito do investidor anjo que estava começando a surgir na época, os fundos de Venture Capital vindo para o Brasil, e a gente queria entender um pouquinho daquele movimento, como é que a Vente era uma empresa de consultoria e inovação, a gente ajudava muito captação de recursos, de fomento, e a gente queria entender melhor e depois, posteriormente, entrar nesse mercado do Venture Capital. Então a gente foi, inicialmente, em 2012, o projeto Vente Venture foi para conhecer o que era esse mundo do Venture Capital. Casualmente, a sede da Vente ficava aqui na frente do prédio que a gente está aqui na Loureiro da Silva. E a gente começou ali experimentando, indo para São Paulo, Rio, que é onde as coisas aconteciam. Na época não tinha nenhuma aceleradora no sul do Brasil. E a gente foi conhecer um pouquinho do trabalho que a 21212 estava fazendo no Rio, a Aceleratec estava fazendo em São Paulo, a Wayra, que era a aceleradora da Telefônica, também fazia em São Paulo. E nos inspiramos um pouco naquele movimento que vinha acontecendo. E no final de 2012 a gente criou, idealizei o que veio se transformar então na Venture Aceleradora. E estamos aqui agora há 10 anos atrás, construímos esse negócio e hoje estamos podendo colher alguns dos resultados, de forma que hoje a gente tem tantos investidores que eu não sabia, por exemplo, que você estava conosco, né? Então é um grande prazer também te conhecer. E tanta gente bacana que está junto com a Venture. Sandro, tem uma característica que me chamou muita atenção na Venture, que é essa capacidade de fazer fundos que sempre estão próximos de pessoas que talvez vivem mais daquele território, aquela realidade, ou estão mais próximos daquele fim. Por que a Venture acredita que não é só uma linha de fundo de investimento, mas uma linha de fundo de investimento aliado a pessoas que dominam talvez o segmento, ou aquele território, ou aquela cultura? É claro que para garantir uma maior assertividade, mas por que ficou tão forte na cultura de vocês isso? Pois é, depois a Daya vai falar um pouquinho da Fevale Tech Park, que foi o nosso primeiro parceiro nesse tipo de iniciativa. Acho que uns 6, 7 anos atrás, na época 2017. O Kleber, 2017, né? O Kleber, na época ainda era pró-reitor de inovação, nos chamou, dizia, foi uma demanda dele, na verdade, querendo investir, né, trazer um grupo de investidores, trazer o nosso processo como aceleradora para apoiar as startups que estavam no parque. A gente já tinha essa ideia, já vinha fazendo algumas iniciativas e vimos ali uma oportunidade de um trabalho conjunto. Então a gente criou um grupo de investidores parceiros no Fevale Tech Park, convidamos um grupo de pessoas da região, que foram os primeiros investidores, depois ampliamos, no final a gente captou 44 investidores da região e investimos em 11 startups, isso em 2017, 2018. E esse movimento deu muito certo, depois até a gente pode falar um pouquinho, a Dai pode comentar, foi daquelas 11 startups que a gente investiu, uma delas ficou pelo meio do caminho, a gente teve um exit muito bacana, uma startup, a Sweet Share, que a gente vendeu para a Vetex, e as outras 9 startups são ativas, né? Crescendo, se desenvolvendo em vários estágios de desenvolvimento. Então, a gente
teve uma ótima assertividade naquele movimento. E esse trabalho, não só junto com a comunidade local de investidores, mas também um trabalho muito próximo da universidade. A gente sempre quis estar próximo da universidade. A sede da Venture está dentro do Tecnocinos. E a gente fez então esse trabalho com o Fevalho Tech Park, depois a gente foi para Caxias fazer um trabalho junto com a UX e o Instituto Hélice, fizemos outro veículo com o Tecnocinos, agora com o Tecnopuc e o Global, o Pradotec ali em Gravataí, o Bioparque lá em Toledo, no Paraná. Então a gente tem feito muito dessas iniciativas nos unindo ao ecossistema de inovação da região. Além de potencializar as startups, eu acho que a gente potencializa um desenvolvimento local. Depois de deixar a Daya falar um pouquinho, né? Mas eu acho que isso aí tem um efeito intangível, inclusive, de todo o trabalho que está sendo construído. Muito legal. Eu acho que legal. Eu sempre digo que touro em campo alheio é vaca, né? Que é exatamente isso. Eu acho que a Venture reconhece... Agora eu entreguei que eu sou de Santiago, né? Mas a Venture identifica que aquele campo ali talvez é reconhecido por outras pessoas e se torna mais assertiva nesse investimento. Também. Parabéns, cara. Baita postura. Dai, por favor, já que o Sandro estava fazendo aqui a tua entrada aqui, te apresentando, mas então vamos ter que dar essa voz. E primeiramente, feliz Dia da Mulher. Muito obrigada. A bendita o fruto da nossa mesa aqui. Saiba que nós, enquanto sociedade, devemos muito às mulheres e vocês vêm conquistando um espaço mais do que merecido no empreendedorismo também. Sim. Tá? Dai, me fala um pouquinho do Hub One e também da Fevalho aqui. Isso, a Fevalho é uma instituição de ensino superior que fica sediada em Novo Hamburgo. Nós temos mais de 50 anos de existência. E nós temos o Parque Tecnológico, como o Sandro já trouxe antes, o Fevalho Tech Park, que nasceu há mais ou menos uns 20 anos atrás. Em Campo Bom, a iniciativa começou lá. Hoje a gente tem 16 hectares de área, né, em Campo Bom. Ampliamos isso em 2011 para Novo Hamburgo, junto com o Hamburg Tech, um movimento junto à Prefeitura de Novo Hamburgo e também as entidades que ali estavam. Essa expansão ela se deu por uma vontade não só da prefeita, mas uma vontade da comunidade. Somos uma instituição comunitária e sempre precisamos atender as demandas da comunidade, como muito parecido com o que as startups fazem hoje, que é atender as demandas locais e poder depois fazer com que esses produtos possam escalar. Depois, em 2018, nós fizemos um mesh dentro da instituição e pensamos que o projeto precisava levar a universidade para dentro do parque, trazer o parque para dentro da universidade, porque não fazia sentido o Parque Tecnológico estar longe da universidade, porque o que as startups querem é esse contato, e como tu já vinha falando antes, né? Eu quero estar no Tecnopuc porque lá eu tenho a pesquisa perto. Então, fazia todo sentido a gente fazer isso. Em 2017, a gente levou a universidade para dentro do parque em Campo Bom, e em 2018 a gente trouxe o Hub, construiu então o Hub One de Criatividade e Inovação no município de Novo Hamburgo, onde a gente inaugurou em dezembro de 2018. E em 2019 a gente pensou, por que não levar o Hub One para Porto Alegre também? Por que não expandir e levar esse projeto também para Porto Alegre? E em final de 2019, em dezembro, a gente então lançou o Hub One de Criatividade e Inovação em Porto Alegre, com o prédio ainda não pronto, foi só um lançamento para a gente poder demarcar espaço. E ainda bem que fizemos o lançamento em dezembro de 2019, porque em 2020 nós entramos em pandemia e não saiu a inauguração até hoje. Ainda dá tempo? O espaço está lotado, então eu não tenho mais onde colocar startups, então não teria o que inaugurar nesse momento. O Hub One ele é um projeto que nasceu de um pensamento de poder conectar não só aluno, não só professor, mas também fazer com que eles tenham essa conexão com startups ou com empresas tradicionais. E fazer com que esse encontro, né, dessa quádrupla hélice, porque dentro do Parque Tecnológico tem a relação com o governo também, né, além da academia, além da sociedade e das empresas, que nasçam novos projetos, que nasçam novos serviços e que nasça, né, também novos produtos a serem lançados nessa parceria. Eu não quero, dentro do Hub, saber que aqui eu tenho uma empresa incubada, aqui eu tenho uma residente, aqui eu tenho uma startup, aqui eu tenho uma empresa de base tecnológica. Não, eu quero que as pessoas se movimentem lá dentro. Eu não quero saber se é aluno, se é professor, se é startup. Eu só quero saber os projetos que estão nascendo de lá através dessa conexão. E é um espaço muito interessante porque a gente provocou desde 2018, quando nasceu o Hub em Novo Hamburgo, que fosse um espaço todo de vidro para que as empresas pudessem se enxergar e pudessem se conectar.
Que não bacana. entrassem dentro do seu ambiente, fechassem a porta e não se conectassem com mais ninguém. Não, isso com certeza. E eu tava. Tu começou a fazer um ponto ali de conexão das empresas com pesquisa, que é o que eu falei muito. E quando eu fui provocado a montar uma tese de investimento, eu disse assim, tá, mas tese de investimento para mim que nunca fui investidor. Porque eu quero viver a empresa. Eu digo, opa, isso aqui já é um pedaço da minha tese. O primeiro pedaço da minha tese é, eu gosto de montar máquina de vendas. Bom, então, para mim, eu só vou entrar em empresas que eu posso investir ou ser sócio em empresas que estão com esse déficit, porque eu sei que eu consigo resolver. E quando começou a ficar claro para mim a tese de investimento, começou a ficar claro também o que eu não queria. E, gente, é importantíssimo para quem está nos escutando aqui, a abundância de ideias e de startups hoje ela é vasta. E ao mesmo tempo a gente vê esse layoff absurdo aí que tá dando o que falar, né? Todo mundo quer comentar sobre isso. Eu sempre fico pensando assim, o que ficou por trás desse layoff que são palavras que ninguém disse para nós? Primeiro, essa abundância de caixa, né? A Venture, claro, não. A Venture tá sempre sendo... Mas essa abundância de caixa que foi dado para essas empresas escalar de uma forma absurda e sem nenhum nível de sustentabilidade. Isso acabou agora, né? Verdade. Acho que é um sinal claro para a sociedade que, cara, startup outro tem uma tese muito clara agora e um pitch que realmente se justifica, porque mais a botar ali na ideia, a planilha aceita tudo e não vai mais aceitar. E aí eu fico pensando que o Hub One, quando ele falou assim, um ambiente de vida onde as pessoas vão se enxergar e vão poder trocar ideias, fica mais claro aquele empreendedor que está ali no dia a dia, escrevendo, rascunhando, fazendo reunião, fazendo pitch, fazendo reunião com a área comercial. E eu vejo uma coisa que eu falo lá no Tecnopuc, gente, vamos botar esse pessoal mais aqui para as ruas, aqui, porque eu vejo esse pessoal nos prédios aí, eu não vejo ninguém. Aí eu vou no Caldeiro, o pessoal tá fervilhando. Eu quero ir lá no Hub One, eu quero ver as pessoas fervilhando. Isso aqui, gente, é disso que se alimenta o ecossistema de inovação. Então, assim, que legal escutar a Hub. Tô curioso agora, eu quero ir lá, já vamos marcar uma visita lá. Sueli, vamos marcar uma visita lá que eu quero conhecer a Hub One. Sim. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Marcelão, do Conecta Hub, do Cindy Lojas, por favor, me fala um pouquinho desse pitch aí, porque eu adoro o Cindy Lojas. Primeiro que eu trabalho com palestra já faz muito tempo, né? Então, a PSA já tem 10 anos. E o Cindy Lojas, os CDL são sempre clientes recorrentes porque promovem eventos. E sempre uma provocação que eu fiz, é tipo, por que os eventos ainda continuam sendo os mesmos? Desde 2019 passamos uma pandemia, todo mundo foi para o Zoom e para o Meet, e o evento de 2022 tem o mesmo formato. O ingresso, a compra da Coca-Cola, do cachorro-quente, você está lá na cadeira e assiste o evento e depois vai embora. E eu acho que é legal, o Cindy Lojas está olhando para isso, porque o varejo precisa muito, né? Mas porque também essa promoção de eventos institucional, que é uma forma de fazer marketing, está cada vez mais forte. Mas me conta um pouquinho aí do Conecta Hub, que eu fiquei curioso. Ele começa com perguntas difíceis, né? Eu não sei essa resposta aí sobre os eventos, tá? Não tem, então eu vou né? te apresentar a Eventec, que é o Hub de Inovação e Tecnologia. É um vendedor. É isso que a gente quer. O varejo precisa de vendedor, né? Mas em primeiro lugar, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com gente conhecida de longa data, né? Relações que a gente vai ao longo do tempo aí aprimorando ou começando, né? A Venture andamos falando já um pouco mais recentemente, né? A GS fizemos algumas coisas legais já o ano passado no Connector Hub. Mas referente ao prêmio, né? A gente, primeiro é uma surpresa danada para nós, ao mesmo tempo uma surpresa muito boa. A gente fica muito feliz de estar nesse meio que tanto nos agrada, né? Nesse ecossistema que de fato está fazendo coisas sensacionais. Assim. Eu acho que Porto Alegre está num momento, numa vibe que quem não entendeu, acho que falta alguma coisinha. A gente pode ajudar a entender, mas precisa entender, precisa fazer um esforço. E a gente está muito feliz por isso. O Connecta Hub ele é o hub de inovação do Cindy Lojas Porto Alegre. E acho que vale fazer uma menção importante aqui. O Cindy Lojas Porto Alegre é um sindicato, um velho senhor de 85 anos, mas com muita juventude, muita garra, muita criatividade para fazer o que faz. Eu sempre digo que ele não é um sindicato, ele é muito mais, né? Porque se ele fosse um sindicato só, ele estaria entregando uma ou duas atividades ou produtos, vamos dizer assim, durante o ano e não teria o profissionalismo que tem, com mais de 50 pessoas no seu quadro de colaboradores, com pessoas com mestrado trabalhando dentro do sindicato, né? A gente não vê em todo lado isso, né? Uma empresa, como eu digo, com GPTW há 4 anos consecutivos, tem uma atuação local, mas isso respinga nacionalmente, porque o GPTW, por exemplo, é algo assim de valor e relevância no Brasil, para nós. Enfim, uma série de coisas. E o Connecta Hub, ele é o mais recente projeto, né, fora da curva, eu diria assim,
que o Cindy Lojas colocou no ar, né? Eu cheguei ali em 2019, também um pouco antes da pandemia, e a ideia já tinha sido lançada. Temos que ter um ambiente de inovação. Mas era mais ou menos assim, temos que ter porque todo mundo tem. Se a gente não tem, a gente vai ser o quê, né? E a gente conseguiu dar um direcionamento que... Legal, mas assim, vamos entender o que é isso, por que tem que ter, o que se quer ter, o que vai ser e o que não vai ser. Ou seja, não vai ser um departamento do Cindy Lojas, não vai ser uma filial, não vai ser um mini sindicato. Ele vai fazer coisas que o sindicato não faz. E deve fazer. Já desde o começo se falava isso. Então esse foi o grande motivo, né? E a gente tem uma clareza de propósito, né? O que o Connector Hub quer ser, quer fazer? Ele quer ajudar o varejo de Porto Alegre a se engrandecer através da inovação. O que é isso? Ter mais volume de vendas? Pode ser que passe por isso, mas é muito mais engrandecer no sentido de maturidade em termos de segmento da economia. O varejo ele é o mesmo há milhares de anos, né? Centenas de milhares de anos. E precisa trazer alguma coisa nova, porque ele está carente de muita coisa. Eu sempre trago um exemplo de que alguns varejistas comentam, mas esse negócio aqui ele é familiar e ele foi começado pelo meu vô décadas atrás. Que legal, tem todo o mérito que merece ter, mas o teu vô não faria a mesma coisa hoje. Então esse é um pouco do argumento que a gente quer... E o grande bandeira que a gente levanta... mais do que ser um ambiente de inovação ou de tecnologia ou de poder unir tudo isso o que a gente pode fazer para ajudar esse comércio varejista a ter um passo à frente em termos de maturidade, de modelo mental para encarar um cenário que é diferente hoje e vai ser diferente amanhã e de novo a cada dia praticamente. Então esse de fato é um esforço que a gente faz, sabe? É muito mais no sentido assim de aculturamento de tudo isso. É um trabalho catequético, né? Varejista, vamos conversar aqui, vamos entender uma coisa que pode ser diferente. Atrás do balcão, talvez tu não tenha acesso a tanta coisa que está do lado de fora, na rua, né? Circulando, seja dentro de um parque tecnológico ou no calçadão de Porto Alegre. Então, entender como é que a gente pode associar tudo isso e trazer um valor novo para o teu negócio. O Connector Hub ele é um ambiente de inovação, de certa forma como grandes empresas têm o seu, só que ele não é voltado para o Cindy Lojas, ele reverte para o lojista. Né? Então, talvez não seja algo tão inédito, mas é ousado. É ousado porque vem do sindicato. É muito ousado. A cultura do sindicato não estaria no job description, né, do sindicato fazer um hub. Parabéns, cara. Exato. Muito legal, muito legal. E esse dia a gente fez um investimento na Avente, que é uma empresa que não é a Avente. Tá? A Avente da PUC. E a gente falava sobre dados do varejo. E a dificuldade que um varejista hoje tem para fazer um funil de vendas. Uhum. Porque ele não sabe quantas pessoas passam na frente e quantas pessoas entram na sua loja. E isso automaticamente, eles começam a largar uma pressão para uma área comercial que não tem a abundância de pessoas para vender e aí manda o cara para o WhatsApp. E olha que paradoxo, tu pega um vendedor que está físico e manda ele ficar chamando pelo WhatsApp os clientes para mandar. Então tu precisa de um espaço físico no centro de Porto Alegre com um aluguel absurdo para fazer isso? Talvez não. Então são provocações que a gente tem cada vez mais fazendo no varejo, que é uma oportunidade absurda de troca. E ao mesmo tempo, acho que se tudo isso é verdadeiro, o Cindy Lojas tem um núcleo de pesquisa, então ele está toda hora fazendo pesquisa de mercado, né? Enfim, temas ou assuntos específicos ou datas da sazonalidade do varejo e tal. Tudo isso é muito claro e muito fácil, de certa forma, para o Cindy Lojas obter dados, informações. E a gente entendeu isso, que durante a pandemia vários lojistas sucumbiram, a gente sabe, encerraram atividades, infelizmente. E aqueles que não encerraram tiveram que dar um passo meio correndo. Cara, como é que eu faço alguma coisa online ou digital? Como é que eu vendo no WhatsApp? Porque muitos nem isso faziam. No Instagram, qualquer coisa. Não estou nem falando de comércio eletrônico. Mas depois que as lojas reabriram e não precisaram mais fechar, eles tiraram o pé do digital de novo e voltaram para a loja física. Ok, tem uma dependência forte, não é rápido para virar essa chave. Mas é um pouco entender, a gente falava em híbrido, né? Vamos para online, volta, não vai, a vida mudou. E parece que falta um esforço, assim, falta um olhar um pouquinho à frente para entender que tem que ser diferente. Não dá para voltar. Não, a gente tá falando agora com a PUC aqui, eu fiquei pensando assim, o que a PUC faz com aquela estrutura absurda
sabendo que grande parte da receita hoje é toda online. E o que faz com todo aquele parque lá? E vai ser uma discussão da Fevale, vai ser discussão com todas as universidades que construíram, não impérios, né, gente, mas estruturas absurdas, e que cada vez mais a aula presencial da formação do ensino superior não está sendo presencial. Então tem um desafio aqui absurdo, e eu acho que tem muito do parque tecnológico, chamar as empresas para dentro, fazer alguns outros movimentos, que esse vai ser o caminho para usar essas estruturas, né? E falando sobre híbrido, eu gosto sempre de pontuar aqui sobre essa questão do home office, do híbrido, eu gosto sempre de trazer uma visão muito clara para mim aqui, para todo mundo. O trabalho home office, ele funciona muito quando tem uma cultura já muito definida. Agora, definir cultura de home office é muito difícil. E aqui fala um cara que viveu na pele uma pandemia que era totalmente online. O meu negócio era totalmente presencial, eu levei para online. Mas o time, quando tem que construir tete a tete, corpo a corpo, é outra coisa, gente. Então, eu acho que essa dívida do home office, eu acho que tá voltando, assim, sabe? Para a formação de time, eu acho que é um ponto bem legal de discutir. É um grande desafio, né? Na verdade, como todas as empresas vão ter que passar por isso, né? Todas. A gente faz inovação aqui, mas saber como lidar, a gente estava falando na espera aqui, cada player vai ter que saber achar o seu modelo conviver com isso, porque não vai voltar mais a ser como era antes. Não vai. E achar um novo modelo é um desafio para nós todos. Não, eu estava ontem olhando um artigo da Startse que falava que as pessoas têm um ataque de ansiedade no domingo e que a geração millennial agora está pedindo, não, segunda-feira só 20% do tempo. Não vamos trabalhar 80% disso. Não, pera aí. O bicho está tendo um ataque de ansiedade no domingo porque ele não gosta do que ele faz na segunda. E aí a solução é diminuir a segunda? Não, gente, tá lá. Não, mas daí o problema vai ser na terça. Vai ser na terça. Então, assim, é umas discussões que a gente não entende, assim. Mas, Bruno, meu querido, tu tá muito quietinho, quero te trazer aqui pra conversa, porque esse host não soube te colocar na conversa ainda. Por favor, te apresenta e fala um pouquinho da AGS aí, que é uma marca super representativa na área de startups do Rio Grande do Sul. Viu só? Não, tô só ouvindo aqui os meus colegas. A gente já tem bastante sinergia, né? Eu tô aqui defendendo as startups. Então, a gente tem acelerador, a gente tem um parque, tem um hub que tem o papel de levar as startups para lá e ajudar a estrutura, com, enfim, os recursos que são necessários. Tem um investidor aqui também. Ó. Temos um investidor anjo também aqui. A Venture. Mas é anjo mesmo? É só anjo. É anjo? Ajuda? Cara, a minha tese passa por ajudar. Senão, não faz sentido para mim, porque para mim é onde eu mais ajudo. E dinheiro não tem, quem tem é o Venture. Boa, tá. Legal. Eu concordo, né, com tudo que foi dito aqui. Eu acho que a AGS, a gente comentou da importância da relação da universidade, dos investidores, enfim, né, ela, na quádrupla hélice. E a AGS é uma instituição sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2015 por empreendedores. Naquela época, o Sandro já estava né, com a Venture, e quase 10 anos passados dá para ver uma diferença bem grosseira, digamos assim, ponto de vista bom, né? E eu diria que nos últimos 2 anos a gente tem um movimento colaborativo, de fato, no ecossistema nacional, e para nós aqui gaúchos também tem um porém a mais, né? É muito grande, tudo muito grande, tem muitos parques, tem muitas incubadoras, muitos investidores espalhados, né, em todo o território gaúcho, e a AGS ela tem o papel de conectar todo mundo e de gerar valor para as startups. Desse modo, desde as startups que estão iniciando, engatilhando com as ideias, até as que estão tracionando, escalando, como o caso da SweetShare que o Sandro comentou, né, que já foi uma scale-up vendida. A gente acompanha essa galera, enquanto associados ou não, a entregar o que eles precisam pontualmente em cada fase. Esse ano a gente teve a felicidade de entregar 2 grandes projetos, que um deles foi o Match Awards, né? A gente tem bastante sinergia com a Associação Brasileira de Startups, e a gente entendeu que aqui no estado a gente está num momento de maturidade muito legal. É o Felipe que está à frente ainda lá? Da Felipe Associação Matos, Brasileira? Da ABS. Não, na verdade agora trocou para Ingrid. Ah, tá, Ingrid. O Felipe Matos é uma referência também nacional de ecossistema. Mas bem lembrado. E lá tem a figura do diretor executivo também, que é o Luiz Otero, também, que é um grande parceiro nosso aí. Então a gente entendeu que, nossa, faz sentido porque a gente tem uma boa densidade, a relação com a inovação já não é tão distante. É claro que se a gente fala de cidades como a tua do interior, ainda precisam de um pouco mais de relação, né, para que a inovação ela transcenda a região metropolitana.
Mas atores como a GS, como a Regimp, têm feito um trabalho de levar para o interior, interiorizar, né? Interiorizar essa relação que está muito focada na capital. Naturalmente, a gente tem as maiores universidades, os maiores investidores do estado estão aqui, mas a gente entende que está fazendo um bom trabalho em função disso. E o MAT ele serve para dar destaque para essa galera, né? O MAT Awards para dar destaque para a galera que também está no interior. É interessante que a gente teve quase 10 mil votos, né? Quase 10 mil CPFs, né? CPFs votando nesses CNPJs que estavam competindo, e dá bastante visibilidade para nós, a nível nacional também. Junto com isso, a gente conseguiu entregar também, depois de muito custo, uma plataforma para as startups do estado, para que a gente consiga, em parceria com os parques, com as incubadoras, com as universidades, né, fazendo parte da quádrupla hélice mesmo, entregar informação, e junto com a SICT, por exemplo, que é a Secretaria de Inovação, e com a SPGG de Governança, a gente entender quais são as vocações do Estado, não mais por heurística, não mais por achismo, e beleza, a gente vai ter essa informação e vai entender o que faz sentido, vai entregar essa informação para a Venture. A gente tem startups que são da tese de vocês nessa região aqui, que estão nessa fase, então a gente também consegue criar um hub de mentores, consegue endereçar para o Sebrae o que é para o Sebrae, endereçar para os parques e para as incubadoras o que é para eles, e conseguir gerar mais valor para a galera, né, em todas as cadeias, em todas as fases das startups. Que legal. Gente, eu tô com 5 facas no meu pescoço por causa do tempo aqui, que o pessoal que veio antes de vocês falou bastante, e agora eu tenho que cortar. Suri, assim, ó, nós vamos ter uma conversa depois. Gente, eu quero agradecer muito. Eu acho que a gente vai fazer de novo esse papo aqui. Eu acho que hoje a gente teve um problema de tempo aqui, mas eu gostei muito de conversar com vocês. Quero fazer até individual, porque tem tanta coisa. E talvez, não, eu quero fazer com todos vocês, porque fazer várias percepções disso. Eu tô apaixonado pelo varejo ali, que eu acho que aqui, cara, é um oceano azul total. Cara, eu acho que varejo aqui, se eu pudesse atuar, vai ser fantástico. Mas quero agradecer vocês aqui. A gente vai voltar a conversar. E parabéns pelo prêmio. Só de estar concorrendo aqui, com certeza já é um bom sinal. E só de existir esse prêmio em Porto Alegre já passa por quanto a cidade está reconhecendo esses potenciais. Parabéns. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Esse é mais um episódio do Vida de PJ com o Prêmio de Inovação de Porto Alegre. Muito obrigado e até a próxima.